Então, está gravando, exercício 18, resfriamento a volume constante de uma mistura de gases. Então, ó, um recipiente rígido, cujo volume é de 0,8 metro cúbico, contém em termos de frações molares 54% de hélio, 30% de ar e 16% de dióxido de carbono. Este recipiente inicialmente está a uma pressão de 2,2 bar e a uma temperatura de 440 Kelvin, sendo resfriado até a temperatura de 300 Kelvin. Considere que as propriedades são variáveis. Letra A, determine pressão final do processo de resfriamento em bar. B, o número de mols da mistura em quilomol. C, o número de mols de cada componente quilomol. D, o peso molecular da mistura em quilo por quilomol. E, a massa da mistura em quilo. E só vai até a letra P e a gente para, tá? Eu nem vou ficar lendo isso aqui tudo, né? Dê uma lida aí, tá? Bom, acho que nem precisa ler tudo, não, porque vai aparecer. Então a gente vai calcular a massa de cada componente, trabalho, variação de energia interna, transferência de calor e variação de entropia. Tá? Basicamente isso, tá? De cada um. Ó, lembra agora, deixa eu só. Agora nós temos o que? Nós temos hélio, ar e dióxido de carbono. Tá? São misturas que uma é propriedade constante, outra é na base mássica, outra é na base molar. Tá? O hélio é constante, o ar é na base mássica e o outro, se não me engano, o oxigênio é na base molar, né? Ou outra substância. Mas depois chega lá. Agora vamos fazendo item por item. Ó. Letra A. A pressão final do processo de resfriamento em bar. Tá? O volume é constante, então a gente aplica essa equação. P2 sobre T2 é igual a P1 sobre T1. Tá? Substituindo os valores, a gente tem que a pressão final vai ser 1,5 bar. Normal, né? Resfriou, a pressão vai diminuir. A temperatura diminui, mas o volume se mantém constante. Tá? Muito bem. B, o número de mols da mistura em quilomol. Tá? Então a gente aplica a equação dos gases ideais para a condição inicial. Nós temos a pressão, o volume, que vai ser constante no caso é o volume, o número de mols, isso também não vai variar, né? Vezes 8,314 vezes 440 Kelvin, que é a temperatura inicial. Então o número de mols vai dar 0,048712 kmol. Beleza? Ou quilomol, né? Letra C, o número de mols de cada componente em quilomol. Então, ó, o número de mols de cada componente é a fração molar de cada componente vezes o número de mols da mistura. Então, ó, tem 54% de hélio, 30% de ar e 16% de CO2. Ah, era CO2, eu achei que fosse CO2, tá? Então, ó, tá aqui, ó, multiplicando pelo número de mols da mistura, nós vamos ter 0,02580 kmol de hélio, 0,014434 kmol de ar e 0,0017698 kmol de dióxido de carbono, ok? Letra D, peso molecular da mistura em quilo por quilomol. Nós já fizemos um exercício desse tipo, né? Logo no início, resolvi fazer ele de novo para a gente relembrar, né? Então temos o hélio, o ar, o CO2. Foi dada as frações molares de cada um deles, que a soma dá 1. Tá? Nós temos o mol de cada substância, do hélio vale 4,003, do ar 28,97 e do CO2 44,01, tudo em quilo por quilomol. Então a gente multiplica o YI pelo MI de cada um deles e soma. Essa soma é o peso molecular da mistura, 17,8942 kg por quilomol. Então esse é o peso molecular da mistura que está lá dentro desse volume rígido aí, beleza? Letra E, a massa da mistura. Tá? A massa da mistura
pode ser calculada pela equação dos gases ideais ou pode usar só isso aqui, tá? O número de mols é massa sobre mol. Nós temos o número de mols, temos a massa, temos o mol da mistura, então a massa da mistura dá 0,86093 kg. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Tá? Não é difícil essa disciplina, ela dá um pouquinho ela é um pouco trabalhosa, né, por causa dessas questões dos componentes. Tá? E F, a massa de cada componente. Bom, eu peguei aquela mesma tabela, tá? O que é o FI? É o YI vezes o MI dividido pelo somatório. Tá? Então, esse valor aqui é o 0,12080. Esse resultado aqui é esse valor dividido por esse peso molecular. E esse resultado, 0,39351, é o 7,0416 dividido por 17,8942. Como que a gente obtém a massa de cada componente? A massa de cada componente é a fração molar de cada componente vezes a massa da mistura. Tá? Nem me lembro qual é o valor da massa da mistura de novo. Tá? Mas, tá aqui, 0,86,093. Tá? Então, ó, a gente calculou a massa da mistura. Tá? Então, esse resultado, 0,86,093, vezes esses valores do FI, vai dar a massa de cada componente. Então, tem 0,104 kg de hélio, 0,41815 kg de ar e 0,33888 kg de CO2, tá bom? Letra G, o trabalho realizado em kJ. Ó, sistema, volume constante, o trabalho é 0, tá? Beleza? Então tá aí. A variação da energia interna do hélio. Aqui que eu coloquei tudo explicado, tá? Aqui que eu errei, viu, pessoal? Aqui, ó. Aqui é K. K é CP sobre CV, tá bom? Razão entre os calores específicos. Coloquei esse R barra aqui. Bom, então esse aí que foi a minha falha aqui nisso aqui. Então, o K minúsculo, que é CP sobre CV, que é chamado de razão entre os calores específicos. Bom, a mesma coisa daquele outro exercício que a gente fez, por aquele outro gás, né, do neônio, tá? O CV barra dá 12,461 kJ por kmol Kelvin e o CP barra 20,785 kJ por kmol Kelvin. Se nós quisermos saber o CP, aqui é CP, tá? Esse último aqui. O CV e o CP na base mássica é só dividir pelo mol do hélio. O CV dá 3,1154 kJ por quilo Kelvin e o CP dá 5,1924 kJ por quilo Kelvin. Tudo bem? Bom, a variação da energia interna do hélio é a massa do hélio vezes o calor específico, o volume constante do hélio, vezes a diferença de temperatura. Tá? Então, a gente tem a massa dele, calor específico, a diferença de temperatura, então a variação da energia interna do hélio é de menos 45,36 kJ. Beleza? Tá? Esse resultado aqui é quilo, aqui está em kJ por quilo Kelvin e aqui está em Kelvin. Poderia ter sido feito por número de mols aqui, tá? No lugar da massa, e esse CV teria que estar na base molar. Tá? O resultado aqui ia ser o mesmo. Letra I. A variação da energia interna do ar em kJ. Tá? Para o ar, a gente pega as propriedades variáveis, né? Então, ó, a variação da energia interna é a massa do ar vezes a variação da energia interna específica, que tem os valores tabelados nas temperaturas. Tá? Então, essa aqui é a massa do ar vezes a energia interna em cada uma das temperaturas. O resultado dá menos 42,33 kJ.
Letra J, a variação da energia interna do dióxido de carbono em kJ. Agora, para o dióxido de carbono, nós vamos ter que trabalhar com o número de mols, porque essa variação aqui está em kJ por kmol. Tá? Então, o número de mols vezes a energia interna específica em kJ por kmol vai dar menos 34,29 kJ. E K, a variação da energia interna da mistura em kJ. Tá? Então, a variação da energia interna é a soma das variações das energias internas de cada componente. Tá? Somando esses valores negativos, o resultado vai dar menos 121,98 kJ. Ok? Houve um resfriamento a volume constante, então a energia térmica da mistura vai diminuir, né? Então essa foi a diminuição. Letra L, a transferência de calor em kJ. Tá? O trabalho é zero, então a transferência de calor é igual à variação da energia interna, que é igual a menos 121,98 kJ. Né? Tem que tirar calor do sistema para que diminua a sua temperatura, tá? Vai diminuir a pressão também no caso. Letra M, agora vem a outra parte, né? Até agora a gente trabalhou com trabalho, transferência de calor, variação de energia interna, que está relacionado com a primeira lei. Agora vem a segunda lei, que é da letra M, a variação da entropia do hélio, que vai ser o ΔS vezes a massa do hélio vezes a variação específica do hélio. Então, ó, percebam que aqui eu coloquei o Cp na base mássica, e aqui seria o R na base mássica, LNT2, LN de P2 sobre P1, tá? Lembrando que a razão entre as pressões parciais de cada componente é igual à razão das pressões da mistura, tá? Então não muda. Aqui nós temos a massa, né? A massa, o Cp, a razão entre as pressões, aqui a razão entre as temperaturas, o resultado dá menos 0,12409 kJ por Kelvin. Tá? Então essa é a variação da entropia do hélio. Letra N é a variação da entropia do ar. Tá? Então nós temos que a variação da entropia do ar é a massa do ar vezes a variação da entropia específica. Tá? Então aqui, ó, como está tudo na base mássica, isso aqui está na base mássica, o R barra sobre o mol do ar, essa função de entropia está na base mássica, então aqui tem que ser a massa do ar. Tá? Então a massa do ar vezes esses resultados são tabelados, tá? Em função da temperatura, tá? E aqui as pressões, então o resultado da variação da entropia do ar está menos 0,11572 kJ por Kelvin. E letra O, a variação de entropia do dióxido de carbono em kJ por Kelvin. Aqui no caso, esse ΔS barra está na base molar, então tem que ser vezes o número de mols. Então o número de mols vezes a variação da função de entropia, menos o R barra só, vezes o LN de P2 CO2, né? A razão entre as pressões do CO2, que é a mesma coisa que a razão entre as pressões da mistura. Esses valores são tabelados em função da temperatura, tá? A razão entre as pressões, o ΔS do CO2 dá menos 0,09338 kJ por Kelvin. Tá? Então essa é a variação de entropia do dióxido de carbono. Bom, e letra P, variação de entropia da mistura em kJ por Kelvin. É só somar as três variações de entropia, certo, pessoal? Que vai dar menos 0,33319 kJ por Kelvin. E aí, acabou o exercício.